Olá, seja muito bem-vinda a mais um programa Missão Mulher na TV. Aonde você estiver, que Deus te abençoe, abençoe a sua vida, a sua casa e que a paz do Senhor Jesus reine em teu coração. Amém? Motivo de muita gratidão ao Senhor pela oportunidade maravilhosa que Ele tem nos dado. Hoje, no programa Missão Mulher, nós estaremos meditando no livro de Esther, capítulo 1, a partir do versículo 12, aonde nós estaremos fazendo a nossa meditação. Antes de nós lermos a palavra, eu gostaria de orar com você e nesse momento agradeça ao Senhor pelo privilégio que Ele tem lhe dado. Vamos orar? Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Neste momento, Pai, fala aos nossos corações através da tua poderosa palavra, em nome de Jesus. Amém? Livro de Esther, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Agora nós vamos para o versículo 19, que diz assim: se bem parecer ao rei, faça um edito real e que se escreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei dê o seu reino dela para outra que seja melhor do que ela, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Glória a Deus. Nós iremos meditar neste momento aqui no livro de Esther. Esther vai nos contar a história desta jovem órfã, a qual foi tirada das províncias para assim assentar-se no trono em um palácio como rainha. Mas para que isso viesse a acontecer na vida de Esther, nós vamos observar que Deus, Ele vai fazer todo um cenário, toda uma situação. E hoje eu quero falar para você, quero meditar com você sobre as oportunidades que Deus nos dá, sobre os privilégios das oportunidades. E acompanhado de algumas oportunidades que Deus nos dá, essas oportunidades podem vir como honras para as nossas vidas, mas juntamente com a honra da oportunidade, também vem a responsabilidade. Quando nós olhamos para o livro de Esther, nós vamos observar que este livro ele está incluído dentro do contexto dentro do próximo do cenário do livro de Neemias e também próximo ali do livro de Esdras. Nós vamos observar que Neemias e Esdras vai nos contar a história do povo que retorna para Jerusalém. E aqui o livro de Esther, nós vamos observar que vai tratar do povo que se nega a voltar para Jerusalém. Os ex-exilados, eles permanecem aqui em Suzã. Então, quando nós observamos o texto a qual nós lemos, nós vamos meditar na história desta mulher, que é Vasti, a rainha real, a rainha que está ocupando ali o trono, esposa do rei Assuero, que na realidade o seu nome é Xerxes. Assuero é um título dado a este monarca, mas quando nós observamos este livro, nós podemos ver que a palavra Deus não é mencionada entre as entrelinhas do texto da história, mas nós vamos observar que para o nosso Deus aparecer numa história, que para o nosso Deus trabalhar em determinada situação, Ele não precisa estar com o nome na lista, Ele não precisa comparecer, Ele não precisa estar na foto. Para Deus fazer o que Ele tem de fazer, Ele não
não precisa estar ali com o nome escrito ou com hora marcada. Se ele tem um propósito em determinada situação, em determinada história, nós vamos observar que o nosso Deus, ele aparece em todos os detalhes do livro de Ester. Ele aparece nas páginas, nos textos, no cenário. Nós podemos observar a manifestação de Deus aqui, tão presente e tão viva. Quando eu olho para o livro de Ester, eu vou compreender que Deus, ele é Deus. Quando eu olho para o livro de Ester, eu vou entender que Deus, ele permanece, ele continua no controle de todas as coisas, por mais que seja um cenário difícil, por mais que seja um cenário de dor, por mais que seja um cenário de percas, mas nós vamos observar a manifestação de Deus em cada detalhe. E aqui nós vamos ver esta rainha Vasti. O rei Assuero, nós podemos observar que o capítulo 1 vai iniciar com uma grande festa, um grande banquete a qual o rei Assuero está ali servindo para todos os seus nobres, para todos os seus súditos. Ali ele vai convidar todas as províncias para que viessem. E observamos que aqui acontece por 180 dias e no final, mais 7 dias, ele prolonga esta festa, este banquete para os nobres, para os príncipes, para assim também ali convocar o povo para que com ele pelejasse, para que ele viesse ali trazer a honra do combate, a qual o seu pai, por muitas vezes, tentou contra a Grécia, mas não teve êxito. E aqui podemos observar que o rei Assuero também ele não vai ter êxito nas suas ambas tentativas, e não teve. Mas aqui nós observamos que no último dia, a qual ele convoca todos os nobres, ele manda que chame Vasti para que apareça na sua presença. Observamos que esta festa, ela foi regalada das melhores coisas. Foi usada a prata, o ouro, tudo de bom que havia no palácio, o rei Assuero usou. Mas nós compreendemos que sempre tem aquele ditado que o melhor, ele fica para o final da festa. E aqui Assuero, o rei, ele está deixando a melhor parte para mostrar no final. E qual é a melhor parte do rei? É a sua rainha. Qual é a melhor parte do rei? É a sua esposa, Vasti, a rainha do palácio. Ele vai deixar para que apareça ela no final, para que mostre a beleza, pois a Bíblia nos diz que ela era muito formosa, muito bonita. E aqui ele queria que ela comparecesse à sua presença com a coroa, com as vestes reais. Mas a Bíblia nos diz que Vasti também estava ali fazendo um banquete, estava servindo um banquete para todas as mulheres do palácio, para as princesas, para todas que ali estavam. Na medida que o rei estava ali servindo, ela também estava fazendo uma festa, mas a Bíblia nos diz que o rei já estava alegre, devido já está alguns dias tomando vinho, já estava no final da festa e ele já estava alegre do vinho que ali estava tomando. E ele faz um pedido, e esse pedido é para que a rainha compareça à sua presença. Mas o que ela vai responder? Ela vai dizer: não vou comparecer, não irei me apresentar. Ele quer somente exibir a minha beleza, tudo o que eu sou. Eu não irei comparecer à presença do rei Assuero. E aqui nós vamos observar algo interessante. Esta mulher que é rainha, esta mulher que está no topo, esta mulher que está na posição mais elevada que uma mulher poderia estar naquela época, naquele momento, era como rainha. E ela está nesta posição. Ela está nesta posição para dar exemplo, ela está nesta posição para exercer a submissão, ela está nesta posição para que as demais mulheres olhem para ela e vejam ela como exemplo, como referência, como influência. E aqui, quando ela recebe esta convocação para comparecer à presença do rei, ela vai rejeitar. E aqui nós vamos aprender algo muito precioso
precioso, algo importante para a nossa vida, como falei para você, sobre as oportunidades. Ela vai rejeitar comparecer à presença de quem? Do rei. Ela vai rejeitar comparecer à presença do rei. Permita-me fazer algo nesta noite. Assuero é apenas um rei terreno. Assuero era um rei cheio de falhas. A Bíblia vai nos mostrar que ele também era um homem assim perverso, que não estava totalmente no centro da vontade de Deus. Não estou comparando o Assuero com o nosso rei celestial, com o nosso rei supremo, que é o nosso Senhor Jesus. Mas por quantas vezes o nosso rei Jesus, ele te faz esta convocação para você comparecer à presença dele, para você se dispor à presença dele, para você priorizar a presença do Senhor. E por muitas vezes você está ali ocupada com muitas e outras coisas, e o pouco de tempo que você tem ainda não tem investido de comparecer à presença do rei. Como é este comparecer? Comparecer em oração, comparecer em meditação. E aquele lugar que você tem reservado para buscar a presença do Senhor, e o Senhor te chamando, te convocando, e você deixando sempre de lado. Aqui Vasti está fazendo isso, e hoje nós podemos aplicar isso na nossa vida. Quantas vezes temos deixado de comparecer à presença do Senhor? Quantas vezes temos deixado de priorizar a presença de Deus na nossa vida? Deixamos para terceiros, ou até mesmo nem damos a total importância. E aqui esta mulher não vai comparecer. E o rei, sabemos que uma ordem, um edito, uma palavra do rei Assuero, ela jamais poderia ser revogada. A ordem de um persa, de um medo-persa, não poderia voltar atrás. E aqui nós compreendemos que a ordem que ele deu, ele procurou os seus servos, ele disse: não pode isso acontecer, porque o que vai pensar as demais mulheres das províncias? Elas irão fazer a mesma situação, elas irão fazer o mesmo exemplo de Vasti. Ela vai estar lhe desonrando. E a Bíblia nos diz que coroa do homem, do marido, é a sua esposa. Vasti não está sabendo valorizar a posição. Vasti não está sabendo valorizar a oportunidade, o privilégio, a responsabilidade, o compromisso. Está numa posição, mas está sem responsabilidade. Está no trono, mas está sem compromisso. E nesses últimos dias, Deus procura pessoas que tenham compromisso com a sua obra, compromisso com o seu reino, compromisso com as coisas que Ele tem nos entregado. E aqui ela deixa de valorizar, e sabemos que esta honra, ela é acompanhada de responsabilidades. Responsabilidade. Não adianta estar numa posição, não adianta estar em determinada função, não adianta ter habilidades, não adianta ter muitas estratégias se não tiver compromisso com o rei, se não tiver compromisso, responsabilidade com o rei. O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Talvez eu esteja ministrando para alguém neste momento que está nesta situação e você sabe, se sente cobrado. Por quê? Porque o rei está te chamando. Você sente o Senhor te convocando para a sua presença, para a oração, para voltar ao primeiro amor, para se entregar novamente. E muitas vezes você tem deixado e até mesmo está perdendo a percepção, a sensibilidade de ouvir a voz do amado Espírito Santo. Mas hoje Ele te convoca, mas hoje Ele te chama, Ele te convoca para que você compareça à presença do Senhor, para que você compareça à presença do Rei. Está aí dotadas de dons e de talento, mas Deus te entregou estes dons, este talento para você usar com compromisso e responsabilidade no reino de Deus. Quem sabe seja na sua área profissional, quem sabe seja na sua área ministerial, que você está dotado de dons e talentos.
talentos, mas o Senhor, Ele te entregou foi para você fazer, para você executar, para você fazer aquilo que Ele te chamou, que Ele te designou. Então, nesta noite, o Rei nos convoca, nesta oportunidade, o Rei te convoca, homem e mulher de Deus, para você comparecer à presença do Rei, para você se alistar novamente e comparecer à presença do general, do Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos. Compareça com responsabilidade. Aqui nós vamos observar esta mulher que é para dar um bom exemplo, esta mulher que é para ser referência. Ela vai perder a posição, vai perder a oportunidade por falta de responsabilidade. Acredito eu que as oportunidades são únicas. Se a mulher do fluxo de sangue tivesse pensado, não vou agora, quem sabe ele volta em outra oportunidade, eu irei, talvez ela não teria recebido a cura daquela hemorragia. Observamos que se o cego de Jericó tivesse deixado a oportunidade passar, se Jesus tivesse passado e ele não tivesse clamado, quem sabe ele não teria recebido a sua visão, ele não teria recebido aquela bênção, aquilo que ele necessitava. Então nós compreendemos que as oportunidades, elas são muito importantes. As oportunidades, elas vêm com responsabilidade. E hoje eu trago esta palavra ao teu coração. Esta mulher é para dar exemplo de compromisso, de responsabilidade, de submissão, mas pelo contrário, ela não estava sabendo valorizar. E hoje eu trago esta palavra ao teu coração. Não sei como você tem se comportado na presença do Rei, não sei como que está a sua vida espiritual, sentimental. Eu não sei de que forma você está. E eu não sei qual foi a última vez que você compareceu à presença do Rei. Quem sabe você se fechou, você se trancou, você se isolou dentro de um quarto, está tão ocupada. A Vasti estava ocupada com o banquete que ela estava servindo. E eu não sei qual é a sua ocupação, eu não sei qual é a sua ocupação neste momento. Eu não sei o que você tem colocado no lugar de Deus. Eu não sei o que você tem colocado como prioridade na tua vida. Mas hoje eu te trago esta palavra. Faça esta reflexão e faça esta análise dentro de você e reconheça que o melhor lugar para se estar é aos pés de Jesus. Observamos dentro da palavra que todas as vezes que Maria compareceu à presença de Jesus, que ela teve a oportunidade de estar diante de Jesus, ela esteve aos pés dele, ela esteve ali aproveitando. Maria aproveitou as oportunidades que ela teve com Jesus. E quem sabe você está perdendo as oportunidades. E dentro dessas oportunidades tem um grande propósito. Isso eu te digo com muita convicção e propriedade. As oportunidades de Deus na nossa vida, elas vêm carregadas de responsabilidade, isso é fato. Mas elas também vêm com grandes propósitos para as nossas vidas e também para os nossos. Então agarre as oportunidades que Deus te deu. Ainda dá tempo? Dá sim, ainda dá tempo. Ainda tem tempo. Então vá à presença do Rei. Vá e compareça à presença dele e diga: Senhor, estou aqui para fazer a tua vontade, para fazer a tua obra, para fazer aquilo que o Senhor quer. Eis-me aqui, estou à tua presença. Não quero ser como Vasti, que rejeita e que não sabe valorizar as oportunidades, mas eu quero ser como Esther, está pronta, está preparada para viver o propósito, está preparada para ser instrumento dentro de um grande propósito de Deus. Amém? Receba esta palavra ao teu coração. Estaremos agora ouvindo o louvor, em seguida estaremos fazendo a oração final e agradecendo ao Senhor. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito:
vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas obras maiores fará. Verdadeiramente guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Estamos retornando, graças a Deus, após este louvor ao qual ouvimos da parte de Deus. E hoje foi uma palavra bem direcionada ao teu coração, assim como as demais. Mas hoje eu acho que o endereço tem um endereço certo, esta palavra. E receba ela como instrução, receba ela como despertamento de Deus para a tua vida. Aceite o propósito, aceite a chamada, aceite a convocação de Deus para a tua vida. Não rejeite aquilo que os céus te entregou, não rejeite aquilo que Deus tem para você. Pelo contrário, passe pelo propósito, passe pelo processo, que você vai ver as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Amém? Receba esta palavra. Quero louvar a Deus pela sua vida, quero louvar a Deus por essa oportunidade, agradecer ao Senhor por esta oportunidade a qual o Senhor tem me dado de estar aqui. Está aí na sua casa e você também está nos assistindo. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, que Deus abençoe o teu coração. Quero agradecer ao Senhor
por todos vocês que nos assistem neste momento. O programa Missão Mulher passa tão rápido, um minutinho que nós temos aqui, mas é um momento tão precioso da parte de Deus para a nossa vida. Quero pedir que você continue assistindo o programa Missão Mulher, compartilhe. Eu fico muito feliz quando eu encontro alguns irmãos e irmãs que estão acompanhando o programa, que estão sempre nos assistindo, estão sendo edificados pela palavra do Senhor. Que Deus continue abençoando a tua casa, que Deus continue abençoando a tua vida poderosamente. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor, encerrar com oração, agradecendo ao Senhor por este privilégio, por essa oportunidade que Ele tem nos dado. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor Jesus, nós queremos te louvar, te agradecer por este privilégio de sermos chamados filhos de Deus, herdeiros do Senhor. Obrigado, Pai, por tão preciosa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Que o Senhor continue abençoando as nossas vidas e que nós possamos, meu Pai, compreender a grandeza, Pai, das oportunidades. Saber, Pai, valorizar aquilo que o Senhor tem nos dado, aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Seja algo, Pai, seja na vida financeira, seja na vida profissional, seja na família, seja no lar. Os mínimos detalhes que nós possamos valorizar por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, pela posição, por onde estamos, de onde o Senhor nos tirou, para que nós possamos agradecer e não nos esquecer de quem éramos e de onde estávamos e aonde o Senhor nos tirou, nos resgatou, nos redimiu, nos limpou e nos fez assentar entre os príncipes. Muito obrigado pela tua palavra, obrigado por esta oportunidade. Abençoa todos os teus filhos que estão nos assistindo neste momento, que as tuas bênçãos possam ser constantes sobre a vida deles. E neste momento, se estiver alguém enfermo, Pai, pelo poder da tua palavra, pelo poder que há em nome de Cristo Jesus, nós profetizamos a cura, nós profetizamos o milagre, a bênção do Senhor sobre cada vida, sobre todos que nos assistem, em nome de Jesus Cristo. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e aguardo você no próximo programa Missão Mulher, aqui na TV Kairos, canal 7.1. Um abraço e até lá.